Bem, uma vez mais, meus irmãos, boa noite. A paz de nosso amado Mestre Jesus seja conosco. Nossa proposta hoje é refletirmos sobre um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, onde o Mestre fez a seguinte afirmação: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão Deus. Algumas traduções, ao invés do termo puro, utilizam o vocábulo limpo. Então ficaria assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus. Mas, independentemente do termo puro ou limpo, o sentido na frase é o mesmo. Os judeus da época de Jesus eram extremamente rigorosos no que dizia respeito à limpeza, tanto na vida privada como nas práticas cerimoniais de seu culto. Preocupavam-se excessivamente com toda e qualquer forma de contaminação exterior, seguindo à risca as regras estabelecidas pelos doutores da lei. Deste modo, a alimentação, a vestimenta e os sacrifícios oferecidos no templo deveriam seguir regras extremas. Essas regras eram tão rígidas que chegavam ao exagero de proibir certos atos devocionais por parte de quem apresentasse alguma deformidade física. Assim sendo, se a pessoa fosse cega, coxa, de nariz pequeno, grande, se tivesse quebrado a mão ou o pé, por exemplo, ficaria proibida de participar de certos cultos por ser considerada impura. Jesus, porém, longe de dar atenção a esse formalismo, a esse preconceito descabido, e conhecendo bem a natureza humana, que geralmente descuida-se dos verdadeiros mandamentos de Deus, salientou mais de uma vez a necessidade de darmos mais atenção às mazelas e sujidades de nosso íntimo, mostrando-nos claramente que são as deformidades morais que nos impedem a entrada no reino dos céus. Assim é que, tendo ido jantar na casa de um fariseu, ao ser reprimido por não lavar as mãos antes de sentar-se à mesa, respondeu sem meias palavras: Vós outros pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 39. Em outra oportunidade, respondendo à mesma censura feita aos seus discípulos, que também não lavaram as mãos antes da ceia, chamou para perto de si o povo e assim se expressou: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é que torna impuro o homem. Mateus, capítulo 15, versículos 10 a 12. Em razão dessas e de outras verdades proferidas pelo Mestre, é que ele foi considerado blasfemo, sendo posteriormente conduzido ao madeiro infame. Mas calaram o corpo de Jesus, e não o seu espírito. E hoje, através do cristianismo redivivo, somos convidados pela espiritualidade superior a nos purificarmos, abandonando as imperfeições. Uma informação importante: o cuidado dos judeus para com o asseio do corpo, das vestimentas e das moradas, sem dúvida contribuiu para que diversas doenças fossem evitadas.
Portanto, Jesus não era contra a higiene, contra a limpeza, mas sim contra a hipocrisia dos fariseus, que exigiam uma limpeza do ambiente, das coisas, descuidando-se da limpeza interior, pois exigiam uma coisa e vivenciavam outra. A referência é que Jesus não era contra as tradições, mas sim contra o excesso e a hipocrisia, encontramos em Mateus, capítulo 26, versículos 6 a 13, na passagem que ficou conhecida como unção em Betânia. Nesta passagem é narrado que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro de perfume precioso e pôs-se a derramá-lo na cabeça de Jesus enquanto ele estava à mesa. E os discípulos, ao verem isso, ficaram incomodados e disseram: a troco de que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido bem caro e o dinheiro distribuído aos pobres. Jesus, porém, ao ouvir essas palavras, respondeu: por que aborreceis esta mulher? Ela de fato praticou uma boa ação para comigo, porque pobres sempre tereis no mundo, mas a mim nem sempre tereis. Derramando esse perfume sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para a minha sepultura. E em verdade vos digo, aonde quer que o Evangelho for pregado no mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. A tradição evangélica diz que foi Maria de Magdala ou Maria Madalena, essa mulher que ungiu Jesus derramando uma essência aromática em sua cabeça. Também diz que o discípulo que interpelou o mestre foi Judas. Bem, nós não encontramos nas Escrituras referências a esses dois personagens desta passagem. Mas não podemos simplesmente negligenciar a tradição evangélica, uma vez que Maria Madalena foi discípula de Jesus, tendo um grande carinho e respeito pelo Mestre. Por sua vez, Judas era o tesoureiro do grupo de discípulos, tendo a responsabilidade das finanças para atender aos pobres. Portanto, é muito provável que a mulher que ungiu Jesus nesta passagem tenha sido realmente Maria Madalena e o discípulo que o interpelou tenha sido Judas. Ungir era uma tradição nos tempos bíblicos. Pessoas e coisas eram ungidas. Ungiam-se espadas, escudos, lanças para proteger os guerreiros quando iam à guerra. Também ungiam-se templos e lugares considerados sagrados. Já pessoas como reis e profetas eram ungidas, e ungir pessoas significava autoridade, santidade. Portanto, ao derramar uma essência aromática na cabeça de Jesus, Madalena demonstra sua devoção ao Mestre, reconhecendo sua autoridade moral. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que a essência derramada na cabeça de Jesus nesta passagem foi o nardo, um perfume proveniente do norte da Índia, que até hoje é usado para perfumar os cabelos. E naquela época, o nardo era importado em frascos selados de alabastro, que só eram abertos em ocasiões especiais. E aquela era uma ocasião muito especial. Maria Madalena então aproxima-se de Jesus, abre o frasco e derrama todo o conteúdo em sua cabeça. Os discípulos, ao verem isso, ficam incomodados. E Judas, como tesoureiro do grupo, antecipa-se e diz: é incrível o que faz esta mulher,
Isto, mestre, o consentes? Pois este perfume poderia ser vendido bem caro e o dinheiro distribuído aos pobres. Outros discípulos se solidarizam com Judas. A resposta de Jesus, entretanto, é breve. Ele olha para Madalena cheio de compaixão e diz: por que afligeis esta mulher? Ela de fato praticou uma boa ação para comigo, porque pobres sempre tereis no mundo, mas a mim nem sempre tereis. Os avarentos se escandalizam. Os falsos protetores dos pobres não entendem a lógica, o pensamento de Jesus, que nesta passagem quis demonstrar a força da amizade e da gratidão daquela mulher que o ungiu, reconhecendo sua elevação espiritual. Mas por que tanta gratidão por parte de Maria Madalena? Para entendermos o porquê, mais uma vez consultamos os evangelhos. Agora em Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, onde é narrado que Jesus percorria cada cidade e aldeia, proclamando o reino de Deus e evangelizando. E com ele estavam os 12 discípulos e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. E entre essas mulheres estava Maria de Magdala, da qual Jesus havia expulsado 7 espíritos maus. Então, essa é a razão da gratidão de Maria Madalena. Jesus a livrara de espíritos obsessores que provavelmente a incomodavam sistematicamente. Através de estudo das passagens evangélicas e com a colaboração dos espíritos que ajudaram na codificação, sabemos do intercâmbio entre o mundo visível e invisível, ou seja, entre o mundo corporal e espiritual. Hoje sabemos que existe uma influência constante entre esses dois mundos. Influenciamos e somos influenciados. Na maioria das vezes, essas influências são corriqueiras e não causam tanto embaraço em nossas vidas. Mas, algumas vezes, por razões diversas, espíritos ainda presos à materialidade, a sentimentos inferiores, nos influenciam negativamente, causando perturbações. E não raro, essas perturbações são tão fortes, mas tão forte que desencadeiam o desequilíbrio físico e emocional. E como vimos no relato do evangelista Lucas, Maria Madalena era obsediada por 7 espíritos inferiores ou demônios, termo que muitas vezes encontramos nos evangelhos. Aproveitamos para lembrar que a doutrina espírita não aceita a ideia de seres eternamente vinculados ao mal. Para a doutrina espírita, os espíritos inferiores ou demônios são seres como nós, que foram criados simples e ignorantes, mas que ainda não despertaram para a vida espiritual. Essa questão é muito fácil de entender, pois se hoje existem entre nós homens perversos, que não respeitam as leis humanas e divinas, esses homens, ao desencarnarem, muito provavelmente continuarão por um determinado tempo a praticar o mal. Portanto, os espíritos inferiores ou demônios são criaturas como nós. São os espíritos de homens perversos que desencarnaram e no plano espiritual insistem em permanecer no erro e na maldade. Mas, como a evolução é uma certeza, em tempo oportuno esses nossos irmãos
também despertarão para a realidade do amor. E despertos, começarão a promover o resgate de seus erros. Então, meus irmãos, como falávamos, Maria Madalena expressou sua gratidão a Jesus em razão do Mestre tê-la libertado de 7 espíritos inferiores. A devoção de Maria Madalena a Jesus fica evidente pelo serviço constante dedicado ao Mestre. Cuidou dele até mesmo depois do seu último suspiro na cruz. Esse cuidado de Maria Madalena para com o Mestre é narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, onde nos é informado que, passado o sábado, Maria de Magdala, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Madalena já tinha ungido o Mestre em vida. E agora, após a sua morte, desejava fazer o mesmo. Portanto, enquanto os discípulos fugiam e se escondiam com medo de represálias, Maria Madalena fica para trás. E no terceiro dia após a crucificação, acompanhada de outras mulheres, vai ao local onde o corpo de Jesus fora colocado e ficam surpresas ao observar que a pedra que bloqueava a entrada da gruta havia sido removida e que o corpo de Jesus tinha desaparecido. Madalena então e as outras mulheres correm de volta para a cidade a fim de relatar o desaparecimento do corpo de Jesus aos discípulos. Entretanto, Maria Madalena volta sozinha ao túmulo e chora pelo seu Senhor, dizendo: Mestre, onde estás? E, enquanto chorava, abaixa-se, mas, olhando melhor ao redor, vê 2 seres de luz em pé junto ao túmulo. Suas vestes fulguravam como neve cintilando ao sol. E um deles diz: aquele a quem procurais não está mais aqui, ressuscitou dos mortos. Nisso Madalena ouve passos, mas de tão entregue à dor, não olha para trás. A voz, entretanto, desperta: Mulher, por que choras? Choro porque não encontrei aquele a quem procurava. A quem busca? O interlocutor parece falar exclusivamente para que sua voz seja reconhecida. Mas Madalena supõe-se tratar do jardineiro que tem a cargo aquele jardim dos mortos e pergunta: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, que eu o levarei. O homem então, imprimindo à voz uma expressão inconfundível, exclama: Maria! Ela recua assombrada, reconhecendo sua voz. Contempla-o num arrebatamento e, avançando para ele, diz: Rabone, que em hebraico quer dizer mestre. Jesus, mestre dos mestres, espírito puro por excelência, vence a morte. E, retornando ao mundo das formas, demonstra à humanidade que todos podemos vencer as trevas da ignorância que nos induzem aos erros e à morte verdadeira, que é a morte da compreensão espiritual. Bem, meus amigos, vamos refletir sobre esse episódio da aparição de Jesus a Madalena. Todos os relatos evangélicos dizem a mesma coisa, que o corpo de Jesus desapareceu. Num primeiro momento, esse acontecimento levou muitos a acreditarem que, ao se apresentar para Maria Madalena, Jesus se manifestou com o seu corpo de carne. Mas a ciência demonstra que isto é impossível, pois após a morte física, o corpo entra num processo de desagregação molecular ou decomposição
retornando os elementos que constituem o corpo à natureza. Então, a ciência afirma que, após a falência dos órgãos, é impossível o corpo retornar à vida. Já a doutrina espírita afirma que o espírito, ao abandonar o corpo por ocasião da morte física, continua vivo, com a mesma consciência que tinha antes de morrer, principalmente tratando-se de um espírito puro e elevado como Jesus. Mas então, meus irmãos, o que aconteceu com o corpo de carne de Jesus que foi sepultado no Jardim dos Mortos de José de Arimateia? Já que Jesus, ao se apresentar para Maria Madalena e posteriormente aos discípulos, se apresentou com seu corpo espiritual e material, o que aconteceu com o corpo de carne de Jesus? Teriam os discípulos levado o corpo do Mestre? Acreditamos que não. Os discípulos estavam amedrontados e temiam represálias. A morte por crucificação era uma morte horrível e os discípulos ainda não tinham tido tempo de assimilar os acontecimentos. Além do mais, todos os quatro evangelistas narram que os discípulos, ao saberem do desaparecimento do corpo de Jesus, ficaram surpresos. Ora, se os discípulos ficaram surpresos, então não foram eles que levaram o corpo do Mestre. Mas se não foram os discípulos, teriam sido os fariseus que levaram o corpo de Jesus? Acreditamos que também não. Os fariseus, os doutores da lei, principalmente, tinham o máximo interesse que o corpo de Jesus permanecesse no túmulo, pois assim tinham que comprovar que Jesus era um farsante. Jesus pregava a continuação da vida, e ter o corpo do Mestre no túmulo se decompondo seria um argumento muito forte para os fariseus, para os doutores da lei. Então, muito provavelmente, não foram os fariseus. Mas então, se não foram os discípulos, nem os fariseus que locomoveram o corpo do Mestre, quem locomoveu? Nós vamos apresentar duas hipóteses. Primeira hipótese: ou os parentes e amigos de Jesus, sem serem os discípulos, pegaram o corpo do Mestre na calada da noite e o levaram para um local desconhecido, e ali o corpo se desfez naturalmente. Ou, segunda hipótese, ele mesmo, o Senhor dos Espíritos, com todo o seu poder e domínio dos elementos, desmaterializou seu corpo físico. Bem, neste momento, alguém poderá estar pensando, mas que hipótese mais descabida? Será, meus irmãos, que essa hipótese é tão descabida assim? Refletamos. Jesus acalmou tempestades? Sim, o Mestre acalmou tempestades, está nos relatos. Jesus andou sobre as águas? Sim, o Mestre andou sobre as águas. Jesus fez cegos enxergarem? Também. Jesus curou leprosos? Vários. Ora, se Jesus, em vida, acalmou tempestades, andou sobre as águas, se o Mestre fez cegos enxergarem, se Jesus recompôs os tecidos dos corpos ulcerados dos leprosos, podia perfeitamente, na condição de espírito, desmaterializar seu corpo físico. Por ser um espírito de alta envergadura espiritual, um espírito puro, Jesus detinha e detém controle dos elementos. Então, bastaria um desejo seu para que as moléculas, os tecidos, os órgãos, os membros do seu corpo entrassem no processo acelerado de desmaterialização. Mas alguém ainda poderá pensar, geralmente espírita pensa muito, né? Ora, mas isso é contra a lei da natureza, pois o corpo físico tem um tempo provável de decomposição, dependendo do calor, umidade e das condições a que está exposto.
O corpo físico tem um tempo provável de decomposição, dependendo das condições a que está exposto. E se hoje conhecemos elementos químicos que decompõem qualquer matéria orgânica em pouquíssimo tempo, não poderia Jesus, repetimos, Espírito puro por excelência, criar condições para que o seu corpo se desmaterializasse? Ou, poeticamente falando, se transformasse em luz? Repetimos, essas duas questões que apresentamos são hipóteses, não temos como comprovar. Não temos como comprovar. Mas por que estamos levantando esta questão? Por que estamos levando os irmãos a refletirem sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus? Porque já que nós espíritas afirmamos que Jesus, ao se apresentar a Madalena e posteriormente aos discípulos, se manifestou com seu corpo espiritual e material, temos que refletir sobre o que aconteceu com o seu corpo material, o seu corpo físico. Porque senão, ao sermos indagados sobre isso, ficaremos mudos, sem palavras. Bem, essa segunda hipótese de Jesus ter ele mesmo desmaterializado seu corpo físico, talvez seja a menos provável. Foi mais uma provocação para os irmãos refletirem sobre esse tema. Talvez a mais provável seja a hipótese mais simples. O túmulo onde Jesus foi sepultado pertencia a José de Arimateia. E a tradição também diz que José de Arimateia, tendo bom relacionamento com os doutores da lei e conhecendo os parentes de Jesus, ele mesmo retirou o corpo do mestre. Talvez seja a hipótese mais provável. Mas não podemos descartar também a segunda hipótese, do mestre ter desmaterializado seu corpo físico, na condição de espírito puro. Bem, mas ainda fica outra questão. Por que o corpo de Jesus deveria desaparecer? Sumindo o corpo do mestre, não causou isto um certo embaraço que perdura até hoje? Refletamos também sobre essa situação. É importante lembrarmos que tanto os discípulos como os fariseus não tinham um entendimento completo de como o espírito sobrevivia à matéria. Assim sendo, se os discípulos vissem Jesus ressuscitado e o vissem ao mesmo tempo no túmulo se decompondo pelo processo natural pós-morte, poderiam tomar a visão por uma alucinação e não acreditariam no que tinham visto. Então, o desaparecimento do corpo de Jesus teve uma razão e trouxe 3 benefícios para o cristianismo nascente que enumeramos. Primeiro benefício, com o desaparecimento do corpo de Jesus, fortificou a fé dos discípulos, que vendo o mestre materializado perante eles, não mais duvidaram da sua missão e saíram a pregar o evangelho. Esse é o primeiro benefício com o desaparecimento do corpo de Jesus. Segundo benefício, deixou os sacerdotes, os fariseus, sem nenhum argumento para contradizer os ensinos de Jesus. E terceiro benefício, evitou que o corpo de Jesus se tornasse fruto de idolatria, veneração em detrimento de seus ensinos superiores. Portanto, o desaparecimento do corpo de Jesus, independentemente da forma como desapareceu, contribuiu enormemente para o cristianismo nascente. E contribuiu também para que diversas revelações como bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus, chegassem até nós. Mas o que é ver Deus? Quando pensamos no Criador, pensamos em um senhor de idade avançada, cabelos e barba brancos com um cajado na mão? É esse o Deus que nos vem à mente quando pensamos no Criador?
Se positivo, ainda estamos presos à ideia de um Deus patriarca, sentado em um trono celeste a comandar anjos, determinando benesses para os bons e sofrimento para os maus. Portanto, é necessário que abandonemos essa visão, essa concepção antropomórfica de Deus. Deus é mente criadora, a consciência cósmica que sustenta nossas vidas e tudo que existe no universo. E, segundo o espírito André Luiz, estamos mergulhados no âmago, no seio do Criador, como peixes num oceano. E tanto mais próximos estaremos de Deus, quanto maior for nossa capacidade de nos ligarmos aos valores espirituais, já que Deus é Espírito e como Espírito deve ser compreendido e adorado, conforme ensina Jesus. Uma razão urgente para abandonarmos a ideia de um Deus patriarca que julga e condena se deve ao fato de que, presos a esta imagem distorcida do Criador que foi gravada em nossas mentes ao longo dos séculos, acabamos por potencializar o sofrimento. Pensar em Deus como mente criadora ou consciência cósmica não se trata somente de atribuir palavras bonitas e diferentes ao Criador. Não se trata disso. Mas trata-se de, ao pensarmos em Deus como mente criadora, por exemplo, abandonarmos a velha ideia de um Deus semelhante a nós. Nós é que fomos criados à semelhança de Deus e não Ele à nossa semelhança. Mas como até algum tempo atrás não tínhamos ideia da nossa porção espiritual, olhávamos para o nosso corpo e deduzimos que Deus devia ter a mesma aparência. Mas Deus não tem aparência nem forma. Deus é imaterial e é perfeito. Por isso, não julga, não condena e nem distribui presentes. Mas se Deus não condena, não julga e nem distribui presentes, quem determina os acontecimentos bons ou ruins em nossas vidas? Quem é o autor do nosso destino? Nós mesmos. Nós mesmos. Pois através de nossas escolhas de hoje, determinamos o que vamos experimentar, vivenciar amanhã. A doutrina espírita denomina essa relação escolha-acontecimentos de lei de causa e efeito. São nossas escolhas, boas ou ruins, que determinam o nosso próximo momento, nossa vida futura. Mas que escolhas são essas? Ora, todas as escolhas, nossas escolhas financeiras, nossas escolhas políticas, nossas escolhas afetivas, nossa escolha de estudar ou trabalhar mais ou menos, nossa escolha de ser uma pessoa boa ou ruim, enfim, todas as escolhas interferem em nossas vidas e vão nos direcionar a acontecimentos proporcionais e de igual teor às energias do que escolhemos viver. Por isso que somos os artífices de nossa própria vida, sendo necessário, portanto, assumirmos o controle da nossa existência. E o melhor controle que podemos ter sobre nós mesmos é quando dominamos nossas emoções. Meus amigos, não temos como controlar todos os acontecimentos em nossas vidas. Isso não temos. Mas temos como controlar nossas emoções. E o controle das emoções é a chave para uma vida melhor e feliz. Por vivermos em um mundo de provas e expiações a caminho para a regeneração, por um bom tempo ainda conviveremos com dificuldades em diversos graus. Portanto, a qualquer momento poderemos ser afetados por energias negativas provenientes de outra fonte que não seja nós mesmos. Mas quando estamos conectados com a espiritualidade superior, passamos
por essas energias negativas, enfrentamos os obstáculos sem potencializarmos o sofrimento. Tem pessoas que passam por dificuldades imensas, correm de lá para cá o tempo todo, enfrentam obstáculos gigantescos, mas por serem pessoas positivas, por terem controle dos seus sentimentos, abrandam os sofrimentos. Ora, por que essas pessoas conseguem essa proeza? Foram escolhidas por Deus para serem pessoas mais felizes? Possui alguma fórmula ou prece mágica que as conduzam melhor? Não, nada disso. Nada disso. Simplesmente essas pessoas escolheram não serem levadas pela correnteza da vida. E sintonizadas com um propósito maior, a evolução, decidiram por atitudes diferentes do que a maioria dos tristes e infelizes que caminham na Terra. Então, consideramos o controle das emoções a chave para uma vida melhor e feliz. E para controlarmos nossas emoções, temos que nos conhecer melhor. Ao longo dos séculos, por não conhecermos com propriedade nossa natureza espiritual, deixamos-nos conduzir pelo paradigma material. E com isso fomos condicionados a observar somente o que nossa visão alcança. Portanto, observamos as pessoas, as analisamos, as julgamos, etc. A mesma coisa fazemos com o mundo material, o mensuramos de todas as formas. Ora, observar as pessoas até determinado ponto e o mundo material é bom, pois ao observarmos a obra da criação, desenvolvemos o intelecto. Entretanto, desenvolver somente o intelecto não basta, pois é necessário também desenvolvermos nossos sentimentos e emoções. E para tanto, temos que voltar o olhar para dentro de nós mesmos, a fim de observarmos cada pedacinho, cada meandro da nossa entidade espiritual que determina o que gostamos, como agimos e automaticamente determina nossa felicidade ou infelicidade. Tudo está dentro de nós e tão perto. E tudo é tão simples que às vezes não percebemos que o Criador nos dotou das condições para a construção de um mundo melhor e feliz. Mas realmente tudo está dentro de nós. Em nós mesmos encontramos a resposta para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para a nossa harmonia. E hoje, tendo a doutrina espírita para nos ajudar na compreensão de nós mesmos, poderemos alcançar o fio da meada a fim de posteriormente controlarmos nossas emoções. Por isso, convidamos aqueles que querem um mundo melhor para si e para os outros a conhecerem mais detalhadamente a doutrina dos Espíritos. Estudar a doutrina dos Espíritos é estudar nós mesmos, nossa essência tão desconhecida. Estudamos tanto o mundo material, mas esquecemos de estudar nós mesmos, nossa intimidade. Portanto, fica aí o convite para os irmãos, aqueles que ainda não conhecem detalhadamente, a conhecerem a doutrina dos Espíritos. E o interessante é que o estudo da doutrina dos Espíritos nos conduzirá também a outras práticas salutares, como a leitura edificante, o hábito da prece e da meditação. Portanto, fica o convite. Os místicos, os santos, pessoas de diversas religiões, cultivando rigorosa disciplina do corpo e da mente, conseguem superar as limitações da matéria. E harmonizados com a consciência cósmica, sentem a gloriosa presença do Criador no universo e em suas vidas, o que os leva a experimentar sentimentos de felicidade e de plenitude tão intensas, mas tão intensas que são verdadeiros arrebatamentos espirituais. Há em homens assim uma consciência tão ampla
de comunhão com a natureza que um Francisco de Assis, por exemplo, plenamente integrado na obra da criação, via irmãos seus nas aves, nos animais, nas árvores, nos arbustos, no rio, no mar, no sol, na lua e nas estrelas. Mas, como nos esclareceu o Mestre, para alcançarmos tão alto grau de espiritualidade, é preciso ter limpo o coração. E podemos definir essa pureza de coração como ausência de sentimentos inferiores, tais como orgulho, egoísmo, maldade e outros. Portanto, à medida que purificarmos nossos sentimentos, abandonando as imperfeições, veremos Deus. Em outras palavras, sentiremos a presença amorosa do Criador em nossas vidas e nos tornaremos um com o Pai, conforme disse Jesus. Ao longo do nosso estudo, relatamos vários episódios tendo Maria Madalena como personagem principal. E mais uma vez, evocamos essa extraordinária personalidade do cristianismo primeiro, só que agora na narrativa do espírito Humberto de Campos, onde é narrado que, mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Madalena voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos de seus companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara por toda a região uma alegria infinita. Algum tempo depois, quando os apóstolos e seguidores de Jesus procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, e os discípulos mais diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova, Madalena, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los. Entretanto, os discípulos negaram, pois não confiavam em seu coração de mulher. Maria Madalena compreendeu e, lembrando os ensinamentos do Cristo, resignou-se. E, humilde e sozinha, resistiu a todas as influências negativas que a solicitavam a uma nova queda de sentimentos. E sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, prudente nos acontecimentos difíceis e fiel a Deus nos momentos sombrios e pungentes. E de vez em quando ia às sinagogas, desejosa de recordar os ensinamentos do Mestre. Mas as sinagogas, como também as aldeias da Galiléia, estavam novamente subjugadas pela intransigência dos fariseus que negavam os ensinamentos do Cristo. Maria Madalena compreendeu então que palmilhava agora o caminho estreito, um dia só com sua confiança em Jesus. E por vezes chorava de saudade quando caminhava no silêncio da praia, recordando a presença amorosa do Messias. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia aqueles infelizes, perguntavam por Jesus de Nazaré, mas todas as portas se lhes fechavam. E Maria Madalena, compreendendo o que era ser rejeitada, foi ter com eles. E sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar sua liberdade, reuniu-os sobre as árvores da praia e lhe transmitiu os ensinamentos de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. Entretanto, em pouquíssimo tempo, as autoridades locais ordenaram a expulsão imediata daqueles enfermos. E Maria Madalena, percebendo tamanha alegria no semblante daqueles infortunados, em face de suas fraternas revelações, não pensou duas vezes e pôs-se em marcha com eles a caminho para Jerusalém.
E ao chegarem nos arredores da grandiosa cidade, foram imediatamente conduzidos ao Vale dos Leprosos, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava os ensinamentos de Jesus, e uma coragem indescritível assenhoreara de sua alma. E dali em diante, todas as tardes, reunia seus novos amigos e lhes passava os ensinamentos de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria. Olhos tristes e sombrios tocavam-se de nova luz. E os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. E Madalena, tomando Cristo como exemplo, tomava-o em seus braços fraternos e carinhosos como filhos que não tivera. Mas, devido ao contato constante, em breve tempo sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. A lepra lhe visitava o corpo, anunciando a limpeza corporal das energias deletérias acumuladas no tempo de insensatez. Madalena compreendeu sua nova situação e relembrou a orientação do Mestre que só sabiam viver aqueles que sabiam imolar-se. E mesmo sabendo o que lhe aguardava, experimentou grande júbilo por ter levado aos amigos de jornada um pouco de luz, um pouco de esperança. E narra a espiritualidade superior, que desde a sua chegada em todo o Vale dos Leprosos se falava daquele reino de amor, daquele reino de esperança que a criatura deve edificar no próprio coração. E conclui o espírito Humberto de Campos em sua narrativa que no processo do seu passamento, da sua morte, o próprio Cristo veio visitá-la e, tomando-a em seus braços, a conduziu aos patamares mais elevados da espiritualidade. Bem, acredito que alguns de vocês, se não a maioria, devem estar curiosos porque nesse tema temos tanto destaque para esta personagem, Maria Madalena. E o fizemos porque Maria Madalena representa a reabilitação de todos nós. Maria Madalena é considerada pela tradição evangélica como uma mulher caída. Mas é oportuno salientarmos que não existe nos evangelhos referência à sua vida passada. A única referência ligada à sua vida passada é aquela de Lucas, que fala que ela era obsediada por 7 espíritos inferiores. Ora, se ela era obsediada por 7 espíritos inferiores, isso quer dizer que ela teve uma vida difícil. Então, Madalena representa a reabilitação de todos nós. Teve uma vida difícil, mas ao contato com os ensinamentos do Mestre, se redimiu e pôs-se no caminho da espiritualização, da pureza de coração. Então, damos esse destaque para mostrar como o Evangelho do Cristo tem o poder de limpar as nossas almas, de purificar os nossos sentimentos, nos conduzindo também a atitudes benéficas para nós mesmos e para aqueles que caminham conosco. Portanto, mais uma vez, fica o convite para conhecermos com mais detalhe o Evangelho do Mestre, tão esmiuçado pela doutrina dos Espíritos. Porque o Espiritismo é uma doutrina lógica que procura ir muito além das letras, penetrando no sentido existencial de cada ensinamento de Jesus. Portanto, fica o convite. Bem, agradecemos aos irmãos a oportunidade e que Jesus, o Mestre dos Mestres, os amigos espirituais possam nos abençoar hoje e sempre. Obrigado.